E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito importante. É um tema que realmente divide a pessoa que tem a possibilidade de ter saúde e a pessoa que realmente não sai da doença. O que acontece? O processo de intoxicação, né? Os tóxicos que vão acometendo o nosso corpo, impedindo que nossas células funcionem adequadamente, eles vêm de vários lugares, certo? Eles vêm dos nossos antepassados, eles vêm desde quando a gente nasceu, eles vêm diariamente quando a gente come, toma banho, toma água, né? Normalmente as pessoas não tomam uma água com pureza adequada. Ô Jácia, tudo bom? Que bacana você estar na nossa live. A Jácia, gente, foi que nos recebeu em Portugal. Gratidão. Foi, vamos dizer assim, uns 10 dias maravilhosos, bacanas, a gente está com muita saudade. Eu tô aqui extremamente com sono, um horário desse, acredita? Ainda tô ajustando ao fuso horário. Tem a Adriana. Ô Adriana, boa noite, como estamos? Rosilene, olha que legal, né? Eu fico muito contente aí com todo esse processo, esse trabalho que a gente vem fazendo, mas voltando a falar da desintoxicação, né, da intoxicação. Os tóxicos hoje, eles vêm de todos os lugares, tá? E aí o corpo começa a ter falhas no seu funcionamento. Quando a gente tem sintomas, essas falhas de funcionamento vão levar a sintomas. Quando nós temos sintomas, simplesmente nós vamos procurar a especialidade do médico relacionado ao seu sintoma. Exemplo, a gente começa com uma arritmia, uma taquicardia, por exemplo, nós vamos procurar o cardiologista e vamos tratar a arritmia. O que acontece, gente, é que nós não aprendemos a entender que o corpo, ele não está funcionando porque possivelmente existem substâncias atrapalhando o funcionamento da nossa célula. E isso é muito importante. Nós temos que sempre lembrar no processo de limpar o corpo, de desintoxicar o corpo. E tem níveis para isso, né? Então é isso que nós vamos falar a nossa live de hoje, sobre os processos de desintoxicação em 3 níveis, a importância disso para nós podermos aí dar oportunidade para o nosso corpo funcionar de uma forma melhor. Para isso eu vou chamar os nossos convidados especiais. Doutor, aqui, Francisco Viana, pronto, doutor Francisco Viana, os dois já foram devidamente chamados. Opa, maravilha! Boa noite, Davi, boa noite. Eu quero falar para todos os espectadores. Isso. Eu quero falar para todos eles o seguinte: ontem foi aniversário do Dr. Francisco Viana. Vocês que estão nos acompanhando podem aí saudá-lo ainda nessa data maravilhosa. Ele que completou 19 anos, não foi 18 porque já passou um tempinho. Exatamente. E aí, doutor Francisco, olha lá, já está lá, parabéns. Muito obrigado, Jácia, muito obrigado. E a Jácia foi quem nos recebeu lá em Portugal, doutor Francisco. Sim, muito bem, em Cascais, né? Em Cascais. Amigos lá. Olha aí, lá. Doutora Zaica, olha aí. Olá, boa noite. Falar português ou não? Ou só brasileiro? Ora, pois. Já está a falar pronto. Né? Não falas brasileiro. Português de Portugal. Que maravilha. Doutor Francisco, parabéns, feliz aniversário mais uma vez. Muito obrigado. Que o senhor possa ser coberto de muitas bênçãos, longevidade, e que o senhor continue tendo esse coração de menino, de energia de empreendedorismo, de coragem, de estudo. Gratidão por tudo, pela sua vida, mais uma vez. Obrigado, viu? Já, pois.
Então, como o doutor Davi estava falando, né, a coisa muito importante hoje em dia é a gente conhecer a desintoxicação. Né? Existem, obviamente, muitas possibilidades de você desintoxicar o organismo. Mas para isso nós temos que entender como é que essas toxinas que estão presentes, elas se apresentam como fatores disruptivos da nossa saúde, não é verdade? Então essas toxinas, se a gente for ver, elas formam um complexo toxínico que vão, de uma certa forma, agregando-se aos tecidos, à membrana celular, né? No caso da intoxicação adquirida, né? E temos a intoxicação também do dia a dia, né? As pessoas que usam sabonetes, produtos de limpeza, o ar poluído. Então, essa intoxicação do dia a dia, ela é cruel, porque ela é sutil, mas ela é crônica, persistente, duradoura. Já a intoxicação adquirida, aquela que a gente fala aqui, vai durante a vida, né? Começa lá na gestação, né? Intrauterina, e vai, que compreende as doenças que você já teve, os processos de intoxicação, né? Compreende processos aí das picadinhas, compreendem processos que você vivenciou, locais onde esteve, comidas que eventualmente fizeram mal, e essa é chamada intoxicação adquirida. Então, essas toxinas adquiridas, elas vão se diluindo no corpo e formando o que nós chamamos um complexo toxínico. Como nós vamos falar dessa possibilidade dos Meriactive, né? Nós temos então a ideia que é possível, através do processo de ressonância, que passa pelos meridianos, você ir impulsionando, né? Conjugando essas toxinas, não somente do dia a dia, como as toxinas adquiridas. E nós temos também uma coisa inédita, que é a possibilidade de você fazer aquelas toxinas que estão muito diluídas, que vêm transhereditariamente, né, através da sua herança toxínica miasmática hereditária. Em um processo que nós conhecemos, atinge esse nível das toxinas que estão impregnadas ao nível do núcleo celular, do DNA e do retículo endoplasmático, que são, na realidade, organelas que comunicam o núcleo com o citoplasma, que é a parte fora do núcleo da célula. Né? Essas toxinas, Zaika, elas têm uma ação muito interessante, porque elas atuam, das toxinas hereditárias, tanto no nível emocional, como no nível funcional e físico. Então, às vezes, você tem lá um parente que sofria de um processo, lá para trás, reumático, processo autoimune. Isso de forma transgeracional, independente das deficiências, no caso, por exemplo, de lítio, magnésio, vanádio e outros elementos nutridores, ela se manifesta de uma forma sutil através daquilo que a gente chama de suscetibilidade. Fala, puxa, mudou o tempo, meu dedão está doendo. É gota? Não sei. Vamos saber, né? Então, essas toxinas hereditárias é uma coisa inédita. Por quê? Através dessa vibração que os Meriactive produz, da emissão desses biofótons, mas de uma maneira muito sutil, eles vão desbloqueando os poros do núcleo celular, fazendo com que essas toxinas que estão ali dentro do núcleo celular sejam conjugadas nos citoplasmas e eliminadas através dos mecanismos de eliminação celular, não é? E através da permeabilidade da nossa membrana celular, passando depois aquilo que a gente chama no sistema da matriz extracelular, onde essa conjugação acontece e são eliminadas de forma natural, conjugadas, viram homotoxonas, né? Porque também os Meriactive, Davi, eles têm uma característica da medicina anti-homotóxica, da verdadeira medicina anti-homotóxica de Heck, né? Então nós temos essa possibilidade
de juntar esses conhecimentos, não é? E também proteger o seu organismo. Uma coisa interessante, né, que me perguntaram hoje, quando não souberam o que a gente ia fazer, né? Mas então, eu tenho toxinas, eu estou tomando o Detox 1, mas eu tenho problemas de estômago. Muito simples, você faz o Detox 1 e toma também o Meriactive Estômago. Então você faz o quê? Um direcionamento exato da eliminação direcionada, né, das toxinas de um órgão. Se você tem problemas pulmonares, por exemplo, no Detox 2, né, cada vez que muda o tempo, você tem rinite, você tem alergias, você pode juntar o pulmão, né, com o Detox 2, né, isso de forma prática. E o intestino grosso, que nós sabemos que é ali o par do meridiano do pulmão. Se você tem problemas na bexiga, né, às vezes muitas pessoas têm irritação, ardência, infecções repetitivas, né, a gente pensa também que existe um componente imunológico, né, e toxínico que faz com que esse sintoma apareça. Então você toma o Detox 2, porque isso é adquirido, mais o meridiano da bexiga, e se for muito duradouro, junte o Meriactive do rim. Então fica fácil, né, Zaika, da gente combinar de forma prática, no dia a dia, não é? Os detox com aquele meridiano e órgão correspondente, que é que você direciona, ou seja, tem o que nós chamamos tropismo, né? O tropismo é aquilo que direciona a função, né, de desintoxicação, nesse caso específico, ao órgão e ao meridiano desejado. Veja que interessante. Uma dica prática, né? Não é difícil, não é? Por que a gente voltou, né, Davi, falar da importância da desintoxicação? Porque realmente é muitíssimo importante. A gente vem batendo nessa tecla, né? Nós falamos muita coisa da parte teórica, fomos até lá em cima, né? Na parte esotérica da compreensão da energia vital, e agora nós vamos novamente dar um cunho prático para que as pessoas possam utilizar, se beneficiar, né, de um produto acessível, né, de um produto de fácil utilização que não contém álcool, ele é glicerinado, e que tem na sua base os princípios da otoxicologia e a informação. Nós podemos biofísica quântica, que vai impregnar através de um meio de elétrico específico, que é nosso segredo industrial, né? O vórtice, etc., para que tenha uma ação potente, suave e duradoura. Não é interessante? Interessantíssimo. Potente, suave e duradoura é o que todo mundo quer, né, Davi? Potente, sim, suave e duradoura. Que coisa boa, né? Não é? Doutor Francisco, eu tenho que falar um pouco aqui da grande possibilidade que o Meriactive nos apresenta, que é essa limpeza desses miasmas. Muitas pessoas passam por processos de adoecimento e conseguem até um reequilíbrio. Em pouco tempo elas voltam a adoecer, ou aquela dor muda de lugar, mas ela reaparece. Então a gente acaba entendendo também que são miasmas hereditários, que está ali alojado naquele organismo, naquele soma, né, que a gente usa esse termo soma para se referenciar ao corpo físico, mas ele não vem do corpo físico, ele vem exatamente desse campo morfogenético, dessa estrutura hereditária familiar, desse campo energético biossomático que nós somos e que se manifesta no formato físico, quando ele se aglomera a nível de decaimento atômico e se materializa no nosso corpo, ganhando nome de doença. A gente já falou muito sobre isso e sabemos que hoje a soma das toxinas diversas que nós temos, como o Dr. Francisco falou muito bem no início da nossa live, que a gente pode aí falar de forma mais simples, inclusive até os conservantes, né, os agrotóxicos, que hoje a gente chama de defensivos agrícolas, e outras questões químicas
que ficam alojadas dentro do nosso organismo, não sendo excretadas, elas ficam lá, criando bolsões e acobertando diversas sujeiras, inclusive o crescimento parasitário. Nós sabemos que o nosso organismo, ele é como se fosse uma galáxia, que já tem vários micro-organismos vivendo conosco em harmonia. Mas quando essa harmonia ela é desequilibrada, causando realmente uma proliferação excessiva de determinado tipo, né, de protozoário, de determinado tipo de parasita, vírus, fungo, a gente sabe que ali tem um desequilíbrio não só físico, mas também um desequilíbrio energético. Quando a gente utiliza os detox 1, 2 e 3 Meriactive, a gente vai trabalhar não só a parte física, mas também a parte energética, a parte biofotônica desse corpo. Quando eu falo biofotônica, pessoal, eu falo a nível de luz. Nós somos luz, luz e som. Quando essa densidade se amplia, a gente consegue enxergar. E muitas vezes tem coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas não quer dizer que não esteja acontecendo. Então, esse processo de restauração de luz dentro do nosso organismo pode ser auxiliado pela tecnologia revolucionária que é presente nos Meriactives. Vou dar um exemplo para vocês muito importante sobre as toxinas miasmáticas. Quando você está sendo muito bombardeado com toxinas químicas, a sua toxina, às vezes que já está lá, emocional hereditária ou até miasmática hereditária, ela se fortalece, ela se soma, ela muitas vezes que está ali quietinha, ela aproveita e sai. É onde você tem um efeito muito forte e você não consegue muitas vezes entender de onde vem aquele processo. Tá? E isso afeta diretamente essa soma das toxinas químicas com as toxinas miasmáticas, a membrana celular. A membrana celular, nós temos na membrana pequenas antenas, diapasões, e eles captam todo o processo de organização, de vibração que acontece no organismo, a nível físico, emocional e energético. Aquele que a gente consegue ver e aquele que a gente não consegue ver. Nós temos hoje no mercado vários aparelhos de alta tecnologia que já conseguem apoiar esse processo. Porém, é algo um pouco mais trabalhoso, mais longo. Se a gente quer uma solução prática, rápida, no nosso dia a dia, que vai trazer para a gente um aporte seguro, como disse o Dr. Francisco, sem nenhum tipo de contraindicação, sendo agregado, de repente, ali mais um Meriactive daquele órgão específico, você vai conseguir uma resposta do seu organismo de alívio, de restauração, porque o nosso corpo, pessoal, ele se restaura. Ele foi feito para se regenerar, para se autocurar. Não é o que vem de fora que cura o corpo, é o estímulo que faz com que o corpo responda. Essa visão ela tem que ficar muito clara para vocês. O nosso corpo é a usina de saúde, é a máquina mais perfeita que a gente possa imaginar. Não tem inteligência artificial na face de qualquer planeta, vou falar assim, que chegue perto da inteligência inata, dessa inteligência que vem do Criador. Então, quando isso é bem alimentado, essa inteligência que já existe em nós, para fazer o trabalho, para fazer o nosso processo de restauração, não tem como não dar certo. Então, prestem bastante atenção nessa live, porque a gente está colocando pinceladas muito especiais, onde vocês não vão escutar em lugar nenhum. Vocês só vão escutar aqui porque a gente estuda a biofísica de base, o que acontece antes dos processos químicos. A gente está acostumado, né, doutor Francisco, a ver a medicação tal, a reação química tal. Ótimo, maravilha. E o que vem antes disso? Quem fala? Os biofísicos. Então, quando você estuda biofísica, você vai entender que tem muito mais do que é declarado, do que é falado e do que é ensinado, inclusive nas faculdades. Aí fica o gancho, né, para a gente. Nós temos ainda algumas vagas no nosso seminário, né, que será na semana que vem. Nós vamos contar aí
com o Dr. Davi, doutora Zaica, Dr. Celso Batelo, que infelizmente vai estar presente, mas vai mandar um vídeo sobre desautonomia. Vamos contar com o neto, né, da Bioel, o Danilo, né, o Heitor, que trabalha com os equipamentos da Sanavita, que agora nós estamos colaborando para trazer essa tecnologia alemã para o Brasil de alto nível, tá? Que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tá? Então, já temos aí surpresas interessantes. E também o Cássio, que trabalha ao nível da alquimia, dos minerais, né? Interessantes alquímicos, e também da parte dos neutrinos aplicados à saúde. Então, esse seminário que a gente está convidando, a gente já tem poucas vagas, né? Vai ser um seminário disruptivo no sentido de você pensar de forma ampla, estruturada, não é? Você que é um profissional de saúde, quer aprender mais, repor os seus conceitos, não é? E também fazer esse intercâmbio, né? Vivo, presencial aqui em Campinas, né? Em que você vai estar ali com os mestres, né? Com os nossos palestrantes, com as pessoas presentes, os seus colegas, para poder criar essa egrégora de inserção da informação da biofísica segundo a escola alemã. Não é? A gente vem, viu, Zaica, muitos anos batendo nessa tecla. Não é? O que aconteceu? Os equipamentos antigamente eles vinham todos da Alemanha. Não é? Mas nós sabemos as dificuldades que aqui no Brasil para você importar alguma coisa. É muito difícil. O Brasil é um país fechado e está indo no retrocesso do desenvolvimento, apesar de ter boa tecnologia. Então, nós, através do nosso conhecimento, juntamente com também o aconselhamento do nosso professor, Dr. Bodo Köhler, né, da Alemanha, nós vamos agora trazer essa tecnologia cada vez mais para cá, trazendo a oportunidade de nós termos aparelhos biofísicos de alta qualidade produzidos aqui, sem precisar importar. Né? O que a gente vê, na grande maioria desses equipamentos, né, é que existem equipamentos que são razoavelmente bons, mas a grande maioria não tem uma ciência concreta por detrás e estão falando coisas de um século atrás. Então, o que nós queremos é fazer um update, fazer uma atualização. E juntamente, se você juntar esse aspecto da desintoxicação, os biofótons, a parte energética e também a aplicabilidade da terapia de informação biofísica, você vai usar pouquíssimo ou quase nada de química no seu organismo. O seu organismo vai receber essa informação, né, de forma natural. Não é? Veja, por exemplo, Davi, as crianças hoje, você que trabalha em hospital, atende criança, eu já fui pediatra, né? Muitos anos, agora eu sou geriatra, né? Eu trato as consequências aí do coitado do velhinho que se intoxicou e toma 12, 13 medicamentos, né? Como é que essas crianças estão hoje, né? Então existe uma dificuldade tanto no diagnóstico, né? Que as pessoas realmente não conhecem a psiquiatria de forma profunda e acham que todo mundo é autista. Não é verdade, né? Existem outras coisas. A gente fez um ótimo curso de psiquiatria na Unicamp e a gente sabe que muitos dos sintomas que as pessoas dizem do autismo podem ser também fruto de um processo de intoxicação. Limpando esse organismo, a criança vai melhorar. Então cai por terra uma série de teorias esdrúxulas ali sobre a origem e a manifestação diagnóstica, né, desse transtorno. Não é uma entidade nosológica, é um transtorno que é o autista. A gente viu muitas crianças que, com a desintoxicação, melhoram muito. Né? E melhorando muito, quer dizer que aquelas toxinas estavam bloqueando o funcionamento cerebral, a parte cognitiva, sensorial, energética, funcional, levando a um aspecto que se parece, né, um aspecto se parece com o diagnóstico do transtorno autista, que na realidade não é, e sim um processo de intoxicação crônica que vem desde a mãe e do pai,
do ambiente onde vive, dos alimentos, da água, né? Fundamental, do ar e de uma série de medicamentos, né? Que foram introduzidos nessa criança de forma prematura. Então você vai melhorar muito, né, Davi? Muitos CIDs psiquiátricos, eles melhoram quando você faz o processo de desintoxicação, de limpeza do organismo. Né? É incrível isso, porque assim, se a gente imaginar o corpo como uma engrenagem, tá? Uma engrenagem, essa engrenagem ela está ali se movimentando, várias roldanas, uma interagindo com a outra, tá? Isso aí é o tempo inteiro. O corpo ele não funciona linearmente, ele tem altos e baixos, certo? E ele se adapta a esses altos e baixos. Quando ele está com essa engrenagem enferrujada, quando eu digo é atrapalhada pelos tóxicos, esse processo de retorno quando sobe para a normalidade ou quando desce para a normalidade é dificultada. Isso nós vamos ver processos de alterações comportamentais que na medicina tradicional vai ser tratada com químicos, ou seja, nós vamos intoxicar ainda mais essa pessoa. Tá certo que você pode controlar inicialmente aqueles sintomas, aquelas manifestações comportamentais. Só que quando você não faz o processo de limpeza associado a isso, você está prejudicando o futuro dessa pessoa. E quanto mais quando são crianças. E eu vejo também, doutor Francisco, uma coisa interessante, quando a gente pega essa quantidade de crianças que estão tendo algum tipo de transtorno de comportamento, não só o autismo, né? Tá muito na moda, o TDAH, que falam essas coisas todas e tal, mas você pensa o seguinte, você pega mães que não fizeram um processo de desintoxicação adequado antes da gestação. Então, essa criança, ela cresce num ambiente que também já está intoxicado. Não tem como funcionar igual, né? Eu sei que as pessoas falam da barreira da placenta, mas olha, a gente tem barreira no intestino, a gente tem barreira na placenta, a gente tem barreira hematoencefálica. Só que quando o corpo está num processo de degeneração ou uma inflamação crônica, quando falam, essas barreiras também estão fragilizadas, elas também estão, elas são vazadas e não conseguem conter aquela quantidade de substâncias tóxicas onde deveriam ser contidas. Então vai um processo em cadeia. A importância, e repito, de você fazer o processo de limpeza do organismo é extremamente essencial nos dias de hoje. Não tem como. Se você ficar só jogando químicos no seu corpo sem fazer o processo de limpeza, pode ter certeza que ele vai reclamar cedo ou tarde. Nós sabemos que muitas das situações que a gente vem acompanhando, né, a Sandra até acabou de escrever aqui, assustador o que estamos vivenciando. A palavra é essa, é assustador, né? Mas o que fazemos diante disso? A gente se cala? Não. A gente tem que buscar lá naquela medicina ancestral, aquela medicina natural, aquela medicina que mostra pra gente que o homem deve estar conectado a todas as forças da natureza, onde ele precisa botar o pé no chão, chega de tanta borracha no plástico, borracha no corpo, borracha no pé, borracha na comida, plástico na comida. Quanto mais você entender isso, você vai ter uma vida mais saudável. É lógico que é praticamente impossível hoje a pessoa não se contaminar de alguma forma. Mas o que você precisa entender, como o Dr. Davi sempre fala, é estar de olho no balanço, o balanço final. O que eu fiz durante o meu dia que promoveu um balanço positivo para mim, para minha saúde? O que eu fiz? Eu comi na rua? Foi uma comida tão saudável? Não. Mas eu esqueci de beber água. Opa! 2 pontos a menos. Então, se você beber uma água de qualidade, mas comer um alimento que não foi tão legal, você de alguma forma criou ali um equilíbrio. Você buscou colocar o pé no chão, na natureza, ótimo, já fez uma descarga eletromagnética.
Você buscou comer uma fruta, comer um legume que seja de uma procedência melhor, ou usou mecanismos para tirar ali aqueles defensivos, fazer uma limpeza naquele alimento que você está produzindo ali, está preparando para sua família? Beleza, mais um ponto. Então é muito importante que a gente lance mão desses conhecimentos, como os Mediactives, como esses detox naturais, com as tinturas, com as ervas, os chás de procedência. Tem muito chá, pessoal. Inclusive, eu trouxe para mostrar para vocês aqui algo que vem contaminando as pessoas de uma forma absurda e muita gente não faz a mínima ideia. Não vou mostrar a marca, tá? Para não criar nenhum tipo de problema com ninguém. Mas esse tipo de coisa aqui, ó. Esse sachêzinho de chá que a gente compra o tempo todo no mercado. A gente já sabe que esse tipo de sachê ele vem muitas vezes contaminado e muitas vezes com resíduo plástico, tá? Então, se você gosta muito de chá, eu tomo, doutora, não tem problema. Ok, faça limpeza do seu corpo. Não adianta você só sujar. Eu sempre dou o exemplo, doutor Francisco, de um salão de festas. Se você quer dar uma festa, o que você faz? Você limpa o salão, perfuma o salão, coloca flores, coloca uma toalha nas mesas, prepara os talheres e prepara aquela festa. Ok, acabou a festa, o que você vai fazer? Limpar o salão para a próxima festa. É uma consciência, mas tão lógica. E por que a gente não faz isso com o nosso corpo, que está na festa do dia a dia? Por que a gente não faz? Porque falta exatamente isso, consciência, essa desconexão, doutor Francisco, que as pessoas estão sendo levadas para viver no automatismo, tira elas da presença do Espírito Divino que vive em nós, desse sopro divino que precisa de fôlego. E esse fôlego, ele é reconectado com padrões da natureza, com padrões que trazem a vida de volta, formato de luz para dentro de nós. Então, a alimentação corresponde a 1/3 das nossas necessidades energéticas. Os outros 2/3 são as vibrações, oscilações naturais. Equivale a você, se você quiser mesmo, equivale a você andar sem camisa, né, se for o caso, 10 quilômetros na natureza para repor essa carga energética que você precisa. Só que existe também um déficit energético muito grande, porque as pessoas estão com os seus imoquitórios, aqueles que eliminam, obstruídos. Então é necessário que você tenha essa vibração, né, esse impulso para ajudar, através dos biofótons, né, dessa ressonância que acontece, para você ativar os seus imoquitórios, né? A parte respiratória, o intestino, a transpiração, a parte digestiva, né? E outros imoquitórios que são intrínsecos lá dentro do organismo, né? Como a gente está muito intoxicado, né? A gente, às vezes, tem algumas reações. Então, o que a gente fala para as pessoas que às vezes têm alguma reação quando está tomando detox? Dilui um pouco mais, né? Diminui as doses e espaça. E veja aonde isso está acontecendo e some-se um Mediactive correspondente ao órgão que está causando problema. Se for diarreias muito fortes, intestino grosso, né? Se for dor e cólica, o intestino delgado. Se tiver azia, depois disso o estômago, o baço pâncreas, né? Se for uma rinite, um corrimento nasal, né? O pulmão, né? E se for também um corrimento vaginal ou uma secreção uretral peniana, usar o vasoconcepção, né? Também para ajudar. Então, nós temos recursos para estimular esses hemoctórios, né? De forma natural, benéfica, sem álcool, a gente diz, né? E que pouco a pouco, né? Quem faz os detox já sabe, né? Pouco a pouco vai clareando a mente, né? Que vai trazendo biofótons, luz, que tem esse conhecimento, né? De todo o universo dentro da gente. Verdade? Doutor Francisco, a gente já sabe
que há muitos e muitos e muitos anos existem equipamentos que nos apoiam com a visualização de como é a estrutura biofotônica dentro do organismo. E muita gente ainda não acredita, não sabe o que significa. A gente tem um grande cientista, o Kirlian, ele criou há muitos anos atrás, de forma primária, uma máquina que já mostrava a presença da luz dentro do nosso corpo. A gente sabe que essa luz, quando ela está desfalcada, a gente pode ter ali na presença, vamos supor, num braço, que a gente escaneia e vê ali a falta, buracos naquela estrutura de luz do braço. A gente sabe que ali pode ter uma doença, ali pode estar acontecendo um processo degenerativo. Às vezes não está manifestada a doença, mas a pessoa já está sentindo formigamento, está sentindo fraqueza, está sentindo um lugar mais frio o tempo todo. O nosso organismo, ele tem um processo de manifestar a falta de energia e vitalidade, principalmente com calor. Um corpo que tem as suas extremidades geladas, por exemplo, as mãos, os pés, nariz, né, que tem a pessoa que tem muito frio, isso também caracteriza desequilíbrio energético, e esse desequilíbrio energético ele vai se materializar e vai ganhar um culpado, que muitas vezes dizem que é a tireoide. Olha isso. Quando a gente pensa em processo de luz, de biofótons, e a gente enxerga ali aquele escaneamento maravilhoso, que hoje já tem outros aparelhos, por exemplo, o BioEL, que eu tenho também, que é do Dr. Korotkov, né, que faz escaneamento. Então a gente vai juntando todas essas terapêuticas, essas informações a favor de constituir uma resposta para esse paciente, para esse assistido. E muitas vezes, numa simples utilização dos Mediactives, a pessoa fala: meu Deus, eu estou dormindo. Nossa, minha mão que era gelada voltou a ficar quentinha, doutora. O que está acontecendo? Eu falei: você está devolvendo luz, está devolvendo energia para o seu corpo. O seu corpo, com energia, luz e vida, ele consegue jogar para fora o que tem que ser jogado. E aí muitas vezes começa a sentir uma dorzinha na hora de fazer xixi, porque tá saindo toxina, mas logo vai passar. Começa a sentir um incômodo na hora de defecar, porque vai sair toxina. Muitas vezes não sente nada, mas todas as vezes que eu faço faxina, pessoal, pense nisso, no corpo não é diferente. Vai subir poeira, vai incomodar, vai subir um cheiro ruim, mas logo depois isso passa. No alemão, como diz o senhor e a minha querida Jéssica lá, que é alemã também, que eu recebi um livro lindo lá em Portugal dela, postei para vocês aí no feed, que é uma querida, filha da Jácia, uma menina muito, muito especial, muito estudiosa, que quer estudar com o senhor, doutor Francisco, mas está lá em Portugal em breve. Quando ela estiver por aqui eu levo para ela fazer os nossos seminários, né? A gente fala desse efeito que quando o corpo está jogando, aproveita a oportunidade da limpeza, ele quer jogar para fora, e aí de repente ele joga muito de uma vez, e aí você não está preparado, você sente mal. Essa leve sensação de mal-estar que nós temos no detox se chama Herxheimer, né? Ou Herxheimer. E no alemão é mais, né, doutor Francisco? Faz aí, Herxheimer. É mais ou menos assim. Quando a gente sente esse expurgar do corpo, muitos de nós pensamos assim: ah, isso está me fazendo mal. Eu vou parar com esse produto, eu vou parar com esse detox, eu vou parar. Não é isso, gente. Você deve buscar o profissional que está te apoiando e fazer o que o doutor Francisco falou, o que o doutor Davi acabou de falar, o que eu falo sempre. Precisa de acompanhamento, precisa de orientação, precisa de ser assistido, diminua a dose, dilua a dose, mas não pare a faxina, porque a festa da vida continua. As pessoas pensam muito, né, de forma materialística, né? Não é errado, mas é pequeno, entende? Não é errado você pensar que você tem processos que são advindos de uma série de transtornos no organismo, né? Que são, de uma certa forma, uma visão materialista. Como a gente não tem essa visão,
todos os processos que a gente fala são processos energéticos informacionais. E aí é a chave para você entrar no mundo no moderno, não é? Para entrar nesse mundo quântico, biofísica quântica, etc. e tal. Queria falar uma coisa interessante. Nos nossos seminários, a gente vai falar também daquela maneira de que as pessoas estão já há mais de 50 anos aí fazendo o diagnóstico, falando que é biorressonância, mas não é. Entende? Nós vamos dar as bases corretas da biorressonância, não é? Que usa esse termo, que esse termo agora a gente já usa há muitos anos, né? Conhecemos a terapia de biorressonância, que foi o Dr. Bodo Kohler que inventou esse termo, né? E as maneiras de fazer. Então, tudo acontece por ressonância. Então, à medida que você vibra, ressona, tudo que está lá vai vibrar. A membrana celular, a membrana nuclear, os capilares, principalmente o sistema linfático, que carrega proteínas de alta densidade, onde você pode usar o drenar, que é esse produto novo que a gente tem, que associa ao trio detox, fazendo que as toxinas sejam eliminadas também da parte linfática, né? Hoje veio uma paciente, ela falou, olha, meu pé, eu tenho problema cardíaco, mas só meu pé esquerdo está inchado. Eu falei, então não é problema cardíaco, é problema linfático. Eu tenho um problema linfático, teve complicações linfáticas, né? Então, quando acontece isso, a gente indica o drenar. O drenar é interessante porque ele ativa os emunctórios de forma natural. Então, aquelas coisas que a gente sente, as indisposições que você falou, elas vão diminuir, porque elas vão ser acompanhadas com uma drenagem mais suave. Não é interessante isso? E sem espalhar, sem jogar essa toxina para o resto. Drenagens muito que a pessoa agressivas está e diarreias violentas, etc. Eu sou contra isso, porque acho que isso lesa o organismo, não é? Então, essas metodologias de Panchakarma muito violentas, né? A gente acha que hoje a coisa tem que ser suave, duradoura e eficaz, não é? Então, é isso que a gente fala dos nossos Meriactive. É suave, é duradouro, você pode usar cada 3 meses, fazer uma boa desintoxicação, associar os órgãos, né? Os vasos maravilhosos, a epífise, por exemplo, se você quer ter uma consciência melhor, é bem interessante, né? Dormir melhor, né? A gente vê, às vezes, quando a gente faz as nossas medições, que a pineal está com um nível energético muito baixo, ou está, vamos dizer assim, disfuncional. E nós sabemos que a nossa glândula pineal, onde tem o Meriactive epífise, que é a pineal, ela precisa estar funcionando bem para você ter uma boa percepção do mundo e ter também um controle de toda a parte neuroendócrina. Não é? Interessante, porque ela é a chave também, uma das chaves importantes para o equilíbrio da parte hormonal, da parte neurológica, não é? Então, essa visão ampla, né, que a gente tem, que a gente colocou nos Meriactive, que também não foi fácil de desenvolver, né? Tecnologia muito interessante, aproxima a pessoa de uma medicina e terapia atual, moderna, entende? Às vezes você está falando uma coisa de 100 anos atrás que não corresponde mais à nossa realidade estrutural e energética. O ser humano mudou. Epigeneticamente, nós somos diferentes. Você viu lá, por exemplo, os macacos usando frutas fermentadas para tomar um álcoolzinho, chimpanzé? Olha só, que coisa interessante, né? Até o próprio chimpanzé gosta de tomar um mé, né? Com a fruta fermentada. Olha só, isso foi descoberto, né? E a gente, nesse mundo tóxico, a única saída mesmo que a gente tem é desintoxicar, acalmar a mente, trabalhar o emocional, né? Como a Zaika falou, né? Você tem que dar essas limpezas, passa a vassoura, né? Passa o aspirador, passa lá o VAP, né? E passa também o vapor, né? Então, tudo isso, o organismo mesmo faz. O organismo é perfeito, não é? Então, não que a gente seja contrário, de vez em quando se tomar um vinho, né? Sabemos que o vinho tem sulfitos, né? Não sei se você viu lá em Portugal, e lá muitos vinhos não têm sulfito, mas tem vinhos que são exportados que têm sulfito.
E o sulfito dá dor de cabeça, dá problema hepático, dá intoxicação renal e dá coceira na pele. Ele é extremamente alergênico. Então, às vezes você toma um vinho que fica vermelho, né? Tem muito sulfito. Então, através do detox 1, você vai eliminar e vai prevenir a ressaca do produto químico que está lá. Não é verdade? Então, informação preciosa. Porque a gente tem que saber lidar com as nossas deficiências, né? Sempre a gente sofre porque tem deficiência. Os excessos são fáceis de compensar, né? Como o Davi falou, ele não é linear, altos e baixos, né? E também, de vez em quando, tomar os banhos minerais. A gente vai aqui perto, tem Águas de Lindóia, Serra Negra, etc., né? Socorro, né? Que a gente tem aqui. Água radioativa, que faz muito bem à saúde, que tem tório na sua composição. Tem rádio. Radioatividade, gente, se ela for natural, não faz mal à saúde, ela só melhora. E você vê que melhora a desintoxicação, estômago, problemas reumáticos. Então, aquela cura, né, natural, não é? Lá em Portugal também tem vários locais onde tem termas, né, para fazer isso, na Europa toda. Nós temos que voltar a isso, voltar a fazer esse reconexão, retorno consciente, né, utilizando aquilo que realmente faz bem para a saúde. Não é? Né? Saúde, o que interessa, o resto não tem pressa. Lembra que o Sérgio Malandro falava? Né? Saudade, né, desse quadro, legal. Falando, roubar o celular do Sérgio Malandro. Né? E olha, a gente uma coisa importante, né? Você falou da água, a gente fala, e como é que nós vamos limpar o ar? O ar é muito difícil de limpar, porque as toxinas, veja quem mora em São Paulo, aquele cheiro de ozônio, de poluição, que entra micropartículas. Então, você tem os microplásticos alimentares, né, que vêm dos peixes, etc. Mas você tem no ar micropartículas. Então, é importante que você saiba desintoxicar para eliminar essas micropartículas também, que elas têm efeito cumulativo e promovem tumores e desagregação imunológica. Desinibem o sistema imunológico. Né? Então, você fica melhor com a imunidade, você tem um melhor comportamento, vamos dizer assim, no sentido emocional, irradia mais luz e toma decisões melhores. Então, é isso que está pegando, né? Qual a decisão que você vai tomar. Por isso que a gente faz esses seminários, né? Nós vamos oferecer esse nível inicial 2 vezes ao ano. Eles pedem para a gente fazer também um curso online. É uma coisa ainda que a gente tem que desenvolver, né? Com o tempo, né? Chamando pessoas, mas nada como presencial. A presença é fundamental, né? Porque você insere a informação diretamente no local onde há a irradiação. O estresse eletromagnético existe também, né? É uma coisa terrível hoje em dia, né? Vai ter o 5G, o 7G, né? O NG, não é verdade? Os satélites, né? E eles estão falando agora que esses satélites que estão em órbita baixa, eles causam problemas mais intensos. Então, temos também perceber que a órbita baixa dos satélites causam disrupção nos neurotransmissores. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também lá no seminário de biofísica. Você que quer aprender mais, eu sei que a live dá vontade de saber tudo, mas é um conteúdo muito denso, muito extenso, e a gente faz o melhor aqui, a gente tenta colocar de uma maneira simples, acessível, porque requer muitas vezes camadas de construção, de conhecimento, de profundidade, para que você entenda algo que está aqui, precisa de uma base aqui para você ir fazendo essa construção do conhecimento. E assim você vai ter uma vida muito melhor. Gente, o Dr. Davi fala o seguinte: morrer todo mundo vai, mas
Por que que você não tem uma vida melhor, não constrói uma vida melhor, uma vida com menos dor, uma vida com mais prazer, com mais comunhão, com mais compaixão, com mais alegria? E o nosso projeto é justamente esse. Não é mostrar que um tem que ser melhor que o outro, nada disso não existe, pessoal. O que te faz melhor é se amar. Quando você se ama, você se cuida e cuida também da sua família, cuida também do seu ambiente de trabalho, da sua casa, nos pequenos detalhes. E você vai ganhando uma sabedoria que ela é inerente a você, ela vai se colando a você de forma intuitiva. É como dirigir um carro. Isso passa a fazer parte do seu subconsciente. Você já não pensa mais para fazer, você já está fazendo, vivenciando esse nível de consciência que se manifesta no seu dia a dia. Então, isso é uma construção. Quem estiver interessado em fazer essa construção conosco, sejam muito bem-vindos à Escola de Biofísica, onde nós temos esses encontros que são realmente verdadeiras marcas nas nossas vidas. Cada um desses encontros eu tenho memórias muito especiais, tanto dos nossos alunos, quanto de situações que nós vivenciamos lá, não é, doutor Francisco, doutor Davi? Lá acontecem coisas extraordinárias que não dá muitas vezes para ficar contando para vocês aqui nas lives, mas quem tiver interesse em fazer um mergulho, né, bem profundo, venha estudar conosco, venha romper esse véu do que te coloca numa matrix verdadeiramente, porque aqui do lado de fora é algo que parece verdadeiro, mas não é. Tem muito mais atrás desse véu. Então venha romper esse véu, venha entender o que acontece antes dessa química. Venha saber o que você pode fazer, como você pode fazer e transformar não só o seu corpo físico, mas a sua energia. Limpar bloqueios, traumas, transformar a sua manifestação de vida em formato de luz, porque tudo é luz e som. Quando a gente manifesta a afinação perfeita a nível de luz e som, não existem barreiras. Vou contar uma historinha para vocês. Anos atrás, isso já há mais de 20 anos, a gente fazia um consultório que eu tinha um espaço para a gente fazer os seminários, né? Então a gente tinha lá um flip chart, alguma pequena projeção, né? E ali cabiam 8, 10 pessoas, né? Então, e tinha lá um indivíduo interessante, que era um indivíduo sensitivo. Estava lá presente, né? Já faleceu. Daí eu falei para ele, puxa vida, eu pus aqui 20 locais e apareceram só 8 pessoas. Ele falou, doutor, a sala está cheia. Tem muita gente aqui presenciando esses conhecimentos, né, que você está passando, né? Nós estamos falando de coisas assim, começamos aí a entrar num nível muito alto de informação, né? Então, a sala estava cheia. Só que estava cheia de seres que vieram conhecer, né, no mundo espiritual, como é que essa é a informação. E é isso que a gente diz, que não é só a presença física, né? É a presença metafísica, a presença espiritual, né? Então isso me deixou muito contente, né? E apesar de ter só 8 alunos numa sala que tinha 20 locais, e o colega falou, olha, Francisco, a sala está cheia. Era um homeopata que já apareceu. A sala está cheia. Eu estou vendo muita gente aí, né? E olha só, fico feliz por isso. Então foi uma vivência muito interessante, né? É isso que a gente quer, que a sala fique cheia, né? Que as pessoas divulguem, fala para os seus amigos, passa essa live à frente, porque nós estamos fazendo isso com muito amor e carinho, né? Não é fácil, né, Davi? Trabalhar o dia todo, ainda depois à noite fazer lives, dar informação, tudo isso não é muito fácil, né? É um esforço da alma para atingir o coração das pessoas, né? Então é isso que a gente está fazendo. Vale a pena você pegar as lives, assistir uma por uma, vai devagarzinho, ver as informações que a gente vai passando devagarzinho. E também agora nós vamos dar uma guinada e vamos começar a falar de coisas práticas, que as pessoas precisam também ter conhecimentos práticos, né? Das várias combinações que nós podemos fazer com os Meriactive para processos que são interessantes, que você pode utilizar, né? Nós temos lá no site do Meriactive
o trio imune, por exemplo, né? Que são Mediactives que conjuntamente melhoram de uma forma substancial a sua imunidade, né? Então, prepare-se que agora que nós vamos dar essa guinada para a parte prática, né? Nos fornecer informações para você aprender a combinar, né? Aprender a utilizar, né? E também transmitir essa informação às suas pessoas queridas, às pessoas que você gostaria que participassem desse movimento, né? Que a gente chama da biofísica aplicada à saúde, né? Já com essa visão mais ampla, né? De uma escola com mais de 50 anos, que é a Escola da Terapia de Informação Biofísica da Sociedade Médica Internacional, com sede na Alemanha, né? Que a gente faz, inclusive, o nosso certificado, ele é avalizado por lá, entende? Muita gente fala, minha pós-graduação é reconhecida pelo MEC. Pelo amor de Deus, às vezes tem muita coisa reconhecida pelo MEC aqui que dá para você jogar no lixo, né? Desculpe falar, tem que ser sincero. Tem coisas boas. Você está igual o português. Tem coisas boas. Sincero ao ponto. Não, mas Então, bom, a gente isso aí. quer passar essa informação, já trazendo mais colegas, trazendo mais informações, porque aí dá um dinamismo melhor e engrandece o nosso seminário, né, com a presença de todos. É isso. Fica o convite em aberto. Veja lá no mediactive.com.br, veja lá as informações do seminário e tem lá o link do WhatsApp para você conversar. É a Adriana, minha esposa, que está nos ajudando para dar essas informações, passar o local adequado, como que você pode chegar e etc. e tal. Aqui em Campinas, onde tem menos poluição, gente. Tem poluição, mas é menos. E, doutor Francisco, o senhor falou uma coisa muito bacana, né, a respeito das lives. Quem for maratonar as nossas lives sobre os Mediactives e tiver qualquer dúvida, quiser perguntar para a gente, enviar no inbox, no privado, a pergunta, pode enviar. Pode perguntar, que nós responderemos com todo amor, com todo carinho, tá? E a gente vai estar apoiando vocês na construção desse conhecimento. Tem uma pergunta bem legal aqui da Thaís. Boa noite, doutora Zayka. Essas frequências que tem no YouTube são seguras? Thaís, eu vou ser bem sincera, igual o português. Não são seguras, tá? Eu não sei o que é colocado ali. Muitas vezes não tem nada, só tem uma música legalzinha acontecendo. Porém, pode ser que tenha algo mal trabalhado, porque esse conhecimento é um conhecimento muito profundo. Ele vai além. Eu não vi, sinceramente, nada no Brasil parecido com a profundidade do que eu encontrei com os estudos da Alemanha, com os estudos que a gente tem fora. Então, assim, é até perigoso a gente ver pessoas utilizando esses conteúdos que muitas vezes são disponibilizados gratuitamente, até relaxa, escuta uma música legal, mas muitas vezes tem ali por trás uma linguagem subliminar, querendo que você realize coisas que você nem tem ideia. Então, muito cuidado. Preste atenção na procedência de tudo que você for fazer a nível de comunicação, a nível de mídias digitais. Presta bastante atenção, tá? Hoje a toxina, ela não é só química, ela é uma toxina que a gente também pode captar ela pelos olhos, captar pelos ouvidos, tá? E ela pode entrar no seu corpo fazendo uma programação na sua mente que não é uma programação que você deseja. Então fica aí a minha resposta, sem medo de falar. Realmente, eu não concordo com muitas coisas que eu vejo, né? Só que cada um tem o direito, eu não vou estar aqui atacando nem falando mal de ninguém, porque não é do meu fazer, vocês sabem disso. Eu passo a instrução, pega quem quer, pega a visão quem quer, utiliza quem quer, é de uma forma muito generosa, eu vou ensinando, vou expondo. Vocês sabem que os meus cursos sempre são de uma forma muito acessível para que várias pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Todas as vezes que alguém me pergunta como funciona determinada situação, eu falo, eu não guardo, eu não escondo. Inclusive, doutor Francisco e doutor Davi, o nosso papel que a gente vem fazendo é esse, romper esse véu. Chega de mentiras, de mistérios, de coisas escondidas. Chega, é hora de realmente a gente reativar todas as nossas faculdades elevadas,
toda a força que o nosso corpo tem. E essa força, essa saúde, essa energia, ela vem sendo bloqueada de inúmeras formas para que o ser humano continue sendo escravo. Então chega disso, tá? É muito importante que você esteja desperto. Quanto mais desperto, menos enrolado você vai ser, menos levado pela correnteza da vida, dos negócios você vai ser. Você vai enxergar nas entrelinhas qual é o tipo de sintonia que é mais adequada ao seu propósito de vida. É isso. Muito obrigada, né? Também que vários equipamentos aí, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você não sabe o que está passando ali. Não é? Às vezes está passando, às vezes até um conjunto frequencial que pode ajudar, mas com grande estresse eletromagnético que vai criar campos de interferência dentro do seu organismo. Então, esse cuidado, né, em desenvolver tecnologia segura, não é? Certo? Não é? É uma coisa que a gente sempre vem alertando já há muitos anos, não é? E tem uma sabedoria por trás disso, que é o que a gente vai ampliar nos nossos seminários e algumas lives também, do metabolismo, do sistema ácido básico, da compreensão profunda, né? E sair da mesmice, da repetição papagaiada, que ele falou que era assim. Peraí, às vezes não é bem assim. Às vezes tem outras coisas. Não desmerecendo ninguém, nenhum pesquisador, mas às vezes dando uma atenção de upgrade mais profundo àquilo que se falou há 100 anos, 150 anos atrás, que não corresponde hoje à realidade epigenética do ser humano. O ser humano mudou. O ser humano precisa agora de uma coisa atualizada. E se você ainda está preso àquelas coisas do século passado, o que vai acontecer? A sua ressonância vai ficar que nem do século passado. Você vai ter um impedimento epigenético, né? Não vai evoluir, não é? E se você não vai evoluir, você vai começar a ver as coisas de forma não evoluída, como um ser humano do século passado, 100 anos atrás, 120 anos atrás. Então faça esse upgrade, seja criterioso e não tenha almoço grátis, gente. Nada é de graça. Tem que pensar isso. Ninguém dá nada de graça, entende? Tá? Ninguém expõe uma coisa maravilhosa gratuitamente. Sempre tem uma intenção subliminar. Então, cuidado, observe bem e não entre em situações que podem prejudicar não só a sua parte emocional, como energética também. Então, nosso conselho, né? Gente, a nossa live está acabando, mas semana que vem tem mais, tá? Acompanhe aqui toda semana o nosso encontro biofísico. Quem não deu tempo da gente responder, pode chamar no privado que a gente vai responder, a gente vai apoiar vocês. Por enquanto, os seminários acontecem em Campinas, presencialmente, tá? Então, podem chamar a gente, que é um enorme prazer, é uma gratidão muito grande que a gente possa divulgar para vocês. Só chamar que a gente passa todos os detalhes para vocês, tá bom? Exatamente. Olha, nós aguardamos a presença de vocês sexta, sábado e domingo que vem, sem ser esse agora, o próximo, 30, 31 e dia 1º em Campinas, gente. Por enquanto em Campinas. Se vocês forem pensar, a gente em cada cidade que vocês estão pedindo, a gente não consegue. Por isso que a gente concentra numa determinada cidade, vocês vêm até nós, é mais fácil, certo? Do que esse deslocamento para a cidade de vocês com 5, 6, 7 palestrantes, tá ok? Vai ser um seminário maravilhoso. Tenham certeza disso, vão com a cabeça aberta, tá? Deixa aí na casa de vocês os seus conhecimentos para a gente não ter a possibilidade de ficar lá martelando, né? Vai com a cabeça livre para você poder adquirir informações de uma forma melhor. Gente, um grande abraço para vocês. Quinta-feira que vem, 8 horas, ainda vai dar para a gente fazer a nossa live, acredito eu. Certo? Nós vamos conversar ainda com o Dr. Francisco, porque sexta-feira de manhã já vai começar o seminário. Dr. Francisco, eu e a Zayka, nós estaremos chegando por volta de meio-dia na sexta-feira, foi o horário da passagem que a gente conseguiu, mas estaremos aí com você e até o final, tá ok? Tá bem, então estou esperando vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado
E vamos em frente. Tô levando seu Quinta-feira abraço que de vem, aniversário, viu? Coisas práticas aí para a gente falar sobre esses Mereactivos. Um abraço, Um gente. grande Até abraço mais. a todos e muito obrigado. Até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Ti, a energia vital que flui através de cada fibra do seu ser. Nos primórdios da medicina tradicional chinesa, foi descoberto e considerada a força vital que dança pelos meridianos, esses canais invisíveis que conectam todos os cantos do seu corpo. Minha origem é nutricional. Venho dos alimentos que você ingere, do ar que respira e da água que sacia sua sede. Quando estou livre, você está saudável. Quando bloqueado, surgem as doenças. Mantenha os seus órgãos dançando em sincronia como uma orquestra invisível. E é aqui que entra Mereactive. Os compostos Mereactive foram especialmente elaborados para me auxiliarem a circular livremente pelo seu corpo. Seu uso restabelece a melodia invisível que flui em você, permitindo que você alcance o máximo bem-estar. Permita-me circular livremente. Visite o site mereactive.com.br e escolha os produtos Mereactive mais indicados para você. Sinta-se bem com Mereactive.